no story anterior do Instagram. É só você clicar lá, tá bom? Bom, vamos lá. Se não foi uma boa ideia, eu deixei um louvor tocando de fundo, acho que não foi uma boa ideia. Eu quero chorar já. Eu vou ter que desligar. Coisa. Vamos lá. Gente, semana passada nós concluímos o livro de Josué, né? E nós aprendemos muito com esse livro. Hoje nós vamos começar um novo livro, o livro de Juízes. E eu queria recapitular com vocês o que nós aprendemos, né? Eu coloquei aí no slide, né? Que nós recapitulamos. O Senhor chamou Josué para liderar o povo, certo? Após a morte de Moisés. Nós aprendemos que houve milagres e conquista de territórios. Houve distribuição de terras ali para 12 tribos de Israel. As 12 tribos são os 12 filhos de Jacó, né? E duas meia-tribos que são consideradas aqui nós lemos, né? Que é Efraim e Manassés, que são filhos de José, filho de Jacó. Nós conversamos sobre comparação, sobre termos confiança, sobre boa comunicação, sobre tomada de decisões, obediência, fé ativa, promessa, responsabilidade. Eu coloquei aí sobre, para nós vermos, assim, né, tudo que nós conversamos nesse mês de agosto e metade de setembro. E hoje nós vamos começar um novo livro, que é o livro de Juízes. Esse livro me faz chorar. Porque quando você vê, se eu chorar hoje, gente, só ou chora comigo, ou, assim, ouça o que eu tenho a dizer. Porque esse livro, ele apresenta um dos crimes mais cruéis. É o tempo de crueldade, um tempo de aleatoriedade, um tempo sem intenção, sem intencionalidade, sem propósito. Por quê? Porque não havia rei, não havia comando. Vou ler com vocês aqui, Juízes 1 até o capítulo 5, né? Eu escrevi aí, ó, Juízes. Nessa época, estavam em distribuição de terras, guerras, e não havia reis. Josué morreu, e Caleb ainda foi conduzindo o povo em algumas questões. E seu irmão mais novo ainda conquistou uma cidade. Então, estava ali. Josué tinha acabado de morrer. Moisés levou 2 milhões e meio de pessoas pelo deserto, não entraram na terra, a geração mais velha e Moisés. Atravessou com Josué e Caleb a geração mais nova, começaram a conquistar novas terras. Josué morreu. Quem que ficou no lugar de Josué? Não houve isso. Não houve essa questão. Caleb, que estava com Josué, começou a conduzir ali um povo, mas não era um líder chamado pelo Senhor. Entre aspas, não era um líder como Josué foi chamado, como Moisés foi chamado. Então, não havia ali uma direção. Gente, a pior coisa que pode acontecer conosco, uma das piores coisas, é viver uma vida sem direção. Não existe essa remota possibilidade de viver uma vida sem ordem, sem instrução. Não tem como. Não tem como. Veja bem, o povo não estava sendo governado por ninguém, meus amigos. Eu te digo uma coisa. Nós fomos criados para duas coisas. Letícia, para que nós somos criados? Por que nós somos criados? Duas coisas nós somos criados. Intimidade e governo. Deus nos criou para duas coisas. Para ser íntimos dele e para governar. Onde está escrito isso, Letícia? Me prova. Vou te provar. Olha a ordem do início. Gênesis 1:28 diz assim: Então Deus os abençoou e disse: Sejam férteis e multipliquem, encham e governem a terra. Entrem e governem a terra. Nós fomos criados para as duas coisas:
intimidade, guarda isso no coração, tá? Intimidade e governo. Se não estamos sendo íntimos de Deus, tem alguma coisa errada. Porque nós somos criados para isso. Então, nós estamos fora do propósito da nossa vida. Se não estamos tendo um bom governo na nossa vida, se Deus não está governando por aqui, também tem alguma coisa errada. Então, não é possível. Gente, eu estou tremendo. Meu Deus do céu. Não é possível vivermos uma vida sem estar íntimo. Lá em Mateus, quando Jesus fala assim: vocês usaram meu nome para expulsar demônios, mas eu não os conheço. Né, Mateus 7. Afastem-se de mim porque eu não os conheço. O que ele está querendo dizer? Olha, você fez esse meu nome, tal, mas você nunca teve intimidade comigo. Você nunca conversou comigo, você não ouvia minhas instruções. Eu falava por meio dos meus cérebros, né? Mas, enfim. E você decidiu não me ouvir, você não é meu amigo. Falei isso para uma vez. Nós vemos o Senhor muito como o Senhor, como uma pessoa que nós só devemos reverência. Mas Jesus, em João, ele fala: não os chamo servos escravos, os chamo amigos. Nós precisamos olhar para o Senhor como amigo, como uma pessoa, como rei, como Senhor, como Pai, em todas as suas facetas. Mas não podemos deixar de olhar para Ele como nosso amigo. O povo aqui em Juízes, além de não ter um governo, porque o Deus deles era Deus, e eles rejeitaram o Senhor como seu Deus, então não tinha comando, porque eles rejeitaram o comando do céu, não havia comando na terra, as leis que Moisés tinha escrito nem estavam mais ligando para isso. Então, era um povo completamente ignorante, completamente entregue às suas próprias vontades e desejos. E, meu amigo, não existe nada de bom em nós. Não existe. O que há de bom em nós vem do Espírito. O que há de bom em nós vem do Espírito. Porque ele disse, acho que você está me provando isso. Sim, Gálatas 5:22 fala sobre os frutos do Espírito. Fala sobre a moralidade, paz, paciência, amor, bondade, misericórdia, né? Várias coisas que nós temos é porque nossa origem é boa, nós fomos criados por Deus, a nossa origem é boa, nós somos corrompidos depois. Mas o que era para ser, o que estava dentro de nós, né, da maneira como nós somos criados para ser bons. E então, quando houve a corrupção, né, da nossa natureza, isso se perdeu dentro de nós. Por isso que nós precisamos ficar perto do nosso Criador, para que a nossa origem, o propósito para o qual nós fomos criados, fale mais alto do que a corrupção. Entendeu? Quando estamos longe do Criador, que nos criou para sermos bons, para sermos férteis, para sermos amigos dele, para sermos íntimos dele, nós ficamos mais perto da corrupção. Então, nós fomos criados, essa é a ordem do início. O povo em Juízes estava muito longe disso, de viver em intimidade com Deus e de ser governado por ele. E de governar a terra, porque ali não havia governo. Um povo sem governo não existe. O Senhor se importa com o governo. Tem muita coisa escrita sobre isso, em Provérbios, em Mateus. Então, olha só, governo. Encham e governem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que rastejam no chão. E ele continua em Gênesis. E nós somos também criados para a intimidade. Quando soprava a brisa ao entardecer, Gênesis 3:8, o homem e sua mulher ouviram o Senhor Deus caminhando pelo jardim e se esconderam dele entre as árvores. Então, se eles ouviram e falaram, olha, é o Senhor, porque está escrito, eles ouviram o Senhor Deus caminhando, então eles já conheciam os passos do Senhor. Eles se encontravam no jardim. Eles eram íntimos de Deus. Depois da corrupção, eles se esconderam. Então, nós somos criados para isso.
para governo e intimidade. E o povo de Juízes, eu escrevi aí, ó, veja o último versículo de Juízes. Naqueles dias não havia rei em Israel, porém, cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Então, se achava certo, fazia, se não achava certo, sem ordem. Eu escrevi aí, ó, cada um fazia o que queria. Então, o Senhor levantava juízes. Por isso que é o nome desse livro, Juízes, né? São homens ali que conseguiam comandar. E aí, quando ele trazia a ordem, ele acabava morrendo e levantava outro juiz. Enfim, o governo ele não era constante. A ordem não era constante. Então, eu escrevi aí. Foram dias maus, sem intencionalidade, sem propósito, sem instrução, sem ordem. Porque o rei deles, que era Deus, eles rejeitaram. E sabe por que eu estou com vontade de chorar assim? Porque isso foi há muito tempo atrás. Nós não estamos mais vivendo num tempo assim. Mas só que ainda existem pessoas que vivem sem intencionalidade, sem propósito, sem instrução, sem ordem. Não dá para viver sem ordem. Olha, eu vou te mostrar, até eu sou professora, né? Vocês sabem. E a pessoa que tem TDAH, ela tem ali, é um transtorno de déficit de atenção, né? Nosso amigo Daniel aí pode até falar mais sobre isso. A pessoa que tem TDAH, ele tem esse transtorno de déficit de atenção, ele não consegue se concentrar. Então, ele não consegue ter uma ordem a seguir, não consegue cumprir. Então, o que ele faz? Terapias, em alguns casos, precisa de medicamento. Por quê? Para trazer a ordem. E isso vai ajudando ele a ter uma boa aprendizagem, a cumprir as metas da sua vida, a cumprir objetivos diários. Se ele não faz uma terapia, se não toma um certo tipo de medicamento, vive sem ordem e não evolui. Olha só, a coisa, eu trouxe para o lado físico, eu trouxe para uma coisa que a pessoa tem, uma coisa física. Mas e quando a pessoa não tem algo físico e mesmo assim vive uma vida aleatória? O Senhor não nos chamou para viver de maneira aleatória. Isso não está certo. Não está certo. Não nos chamou para viver. Até tem uma música, né? Deixa a vida. Não é para deixar a vida à toa, assim. Não. O Senhor criou você para viver de acordo com o propósito debaixo do céu. Não podemos fazer o que achamos, o que deve fazer e tal. Não. Não podemos nos fartar dos frutos das nossas escolhas, porque às vezes as nossas escolhas não são boas. E aí eu escrevi aí, permita que o Senhor governe a sua vida. Vamos colocar as coisas em ordem. Eu tenho um versículo na minha mente que, lá em Miqueias, por isso que é Miqueias, que diz assim, o Senhor é a minha luz, a minha direção. Qual a minha direção, Letícia? Juízes era um povo completamente sem direção. Completamente sem direção. Porque o Deus que eles tinham, que é o nosso Deus, quando direcionava, eles não queriam ser direcionados. Eles não queriam viver alguns propósitos. Não, eles queriam viver da maneira como quiser. Eles não tinha rei. Quem é o rei da sua vida? O que governa a sua vida? Está escrito assim também: aquele que não consegue governar a sua própria casa, como governará as coisas de Deus? Está escrito. Se eu não me engano, está escrito em Timóteo, mas não vou afirmar. Até o final da aula, eu lembro onde é que está escrito. Como? Eu vou dar outro exemplo aqui. Deixa eu até colocar no Google Meet para ver se alguém levantou a mãozinha para falar alguma coisa. Daniel, quer falar alguma coisa? Posso comentar. Assim, eu passei parte da minha adolescência
vivendo uma vida disfuncional por conta da minha condição. Eu não gosto de colocar ela como culpa, porque eu acho que existe uma ação que a gente pode fazer, que é buscar ajuda. E uma vez um pastor foi o que me motivou a ir na terapia, fazer consultas. Eu também tenho que ir durante períodos da minha vida, eu preciso complementar com medicação também. Mas ele uma vez ele sentou e conversou comigo, né? Quando que eu ia, tipo, até quando eu ia deixar viver desse jeito, ia deixar me definir por uma situação, né? E isso afetando na época não só minha vida profissional, minha vida escolar, mas principalmente a minha vida espiritual também, viver fora de ordem, sabe? E depois que eu busquei ajuda, busquei tratamento, já tem aí mais ou menos 10 anos que eu faço, minha vida mudou muito, assim, em todos os âmbitos. Tanto que hoje, apesar de eu ser muito agitada, ter os pontos de hiperatividade, ter os pontos mais diferentes do que uma pessoa que não tem, em muitos pontos da minha vida eu consigo viver mais em ordem do que quem não tem nada, sabe? Do que quem não tem muita coisa. E isso, Exatamente. todos os, assim, meus relacionamentos, minha vida com Deus, a forma que eu enxergo as coisas. Olha, isso é muito importante, gente. Não sei se você ouviu aqui o Daniel estando você no Instagram também aqui, né? Ouviu que o Daniel está compartilhando essa questão de TDAH também. E, ó, eu vou falar agora saindo desse âmbito físico. Um testemunho aleatório meu. O meu guarda-roupa está fora de ordem há dias. E eu quebrei ele inteiro, me estressei e tal. E a minha vida, eu ficava assim, entrava no quarto e ficava estressada, entrava no quarto e ficava estressada. Ontem eu saí de casa, comprei um guarda-roupa, comprei 1 milhão de colmeia. Por quê? Para eu organizar. Eu não. Poxa, a pessoa quer treinar, não consegue treinar, não tem ordem, não consegue ter autocontrole, não consegue treinar, não consegue estudar, não consegue. Tudo é, eu não consigo, é muito difícil. Se organizem, meus irmãos. Ordene, governe. O Senhor te fez para isso. Que o seu governo esteja abaixo do governo de Deus, é claro, mas Ele pede para que você viva a sua vida em ordem. E não só em ordem e decência. Sem ordem não tem decência. Não tem. Então, vamos viver uma vida em ordem, vamos manter a nossa casa um ambiente bom. Você vai acordar um pouco mais cedo, dormir um pouco mais cedo, comer de maneira saudável. Olha só como isso abrange, né? O Senhor, Ele não cuida apenas da nossa vida espiritual. O Senhor quer que a gente viva uma vida abundante. E isso está em todos os sentidos. No nosso corpo físico, na nossa alma e no nosso espírito. Né? O povo de Juízes aqui, ele vivia um povo completamente em desordem. Eu quero que você se pergunte hoje, como eu mesmo me pergunto sempre. Eu estou em desordem? Será que a minha casa eu estou governando bem? Será que os meus filhos estão sendo bem atendidos? Será que eu estou perdendo muito tempo no celular? Será que eu posso rever algumas coisas? Por que é tão difícil eu ir à academia 2 vezes na semana? Por que é tão difícil eu colocar uma aula para ouvir na minha casa? Por que é tão difícil? Porque, gente, o mundo espiritual existe. E o diabo não quer que você tenha controle das coisas, né? E eu digo controle abaixo do controle de Deus, amém? Estou falando sobre autocontrole. Escolher comer bem, escolher ler, escolher ir à igreja, escolher ter um tempo de qualidade, assistir um filme com os bebês, com o seu marido. Isso tudo é servir ao Senhor. Isso glorifica o Senhor. A maneira como nós vivemos a nossa vida, seja ela em ordem, seja ela em desordem, comunica algo. Né? Então, o povo de Juízes aí, eles estavam vivendo uma vida completamente em desordem, sem propósito, sem direção, sem intenção. Né? E cada um fazia o que bem entendia. E nós não fomos chamados para isso. Olha só um dos erros. Até a Fran entrou aí. Eu te amo, Fran.
Um beijo. Beijo. Olha só, um dos erros. Olha, você gosta desse assunto, Fran. Se você quiser falar alguma coisa depois também, fica à vontade. Um dos erros, olha só. Em Juízes 2:10 está escrito assim: depois que aquela geração morreu, que servia ao Senhor, né? Depois que aquela geração morreu e se reuniu aos seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor, nem tinha visto as grandes coisas que ele havia feito por Israel. Os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor e serviram as imagens de Baal. Gente, isso aqui é muito importante. Você que é pai. Isso aqui é muito importante. Por quê? Como assim? Depois a geração morreu. Aí veio a outra geração e ela não conhecia o Senhor. Por quê? Por que que uma geração morreu e a próxima não conhecia o Senhor? Nós precisamos começar a ver além da nossa geração. Não podemos deixar que nossos filhos sejam criados por outros. Então, quem é o que cabe a você como pai? Apresentar o seu Deus a ele. Quando ele crescer, ele vai fazer as escolhas dele e você não tem mais controle sobre isso. Mas ele vai ver você em casa, sendo íntimo de Deus. Escolhendo as músicas, a escolha das suas músicas. Se você mente ou se você não mente. Se você vai à igreja ou se você troca por qualquer coisa. A próxima geração, nós somos responsáveis por isso. Porque o legado, que não deixar uma herança de casa, de dinheiro, não. O legado. Eu sou a próxima geração da minha mãe. E eu sou apaixonada pela Bíblia. Eu estou aqui, comecei num movimento junto com os meninos do Dinas, o Bible Immersion, um discipulado de imersão na Bíblia. Por que que eu sou assim? Por que que eu leio tanto a Bíblia? Eu leio, estou falando de mim. Por que que eu me preocupei, adulta, de adolescente, em ter uma vez para leitura? Por quê? Porque a minha mãe lia todos os dias. Eu via a minha mãe discipulando gente na igreja todos os dias, desde que eu tinha 12 anos de idade. E eu ficava assim, por que que a minha mãe lê tanto? Por que que ela faz tanto isso? Por que que ela vai para a igreja toda vez e ela não troca assim? Por que que a ceia é tão importante para ela? A minha mãe tem um testemunho muito grande em questão de feitiçaria, sabe, de outras religiões. Aí o histórico da minha mãe, ela foi liberta para o Senhor e a maneira como ela era liberta para o Senhor fez com que ela se aproximasse de uma maneira tão grande dele, dessa maneira. Ela tem tantas coisas para passar para os outros. Ela foi liberta a um nível tão grande que ela não conseguia passar um dia longe de Jesus, um dia sem ler, um dia sem acordar, e a primeira coisa que ela pegava era a Bíblia. E hoje sou eu fazendo isso. Entendeu? Hoje sou eu, quando eu acordo, eu pego minha Bíblia, porque eu vi a minha mãe fazendo isso. Isso que ela fez por mim, gente. Eu não tem outra coisa que ela poderia fazer por mim se não deixar o legado de Jesus. Ela me apresentou esse Deus. E hoje eu não troco a igreja com facilidade. Hoje eu não deixo a leitura para depois por causa disso. Então, você, pai, que está assistindo, o que você faz na sua casa? Você vai deixar para a próxima geração? O que você tem deixado? Será que nós temos deixado a preguiça vencer? Será que a gente tem escolhido nos alimentar de uma maneira que o filho... Ontem vi um vídeo também que a mãe dava muita comida para uma criança, e com 32 anos esse menino teve um infarto, porque ele aprendeu a comer muito mal desde pequeno. A mãe, o pai, eles assim são essenciais na vida de alguém. Nós precisamos entender o que nós estamos fazendo. Entende? Eu ainda não sou mãe, mas eu já me preocupo com isso e oro por eles. Eu me preocupo, o que a gente está deixando para eles? Como que deixaram isso acontecer no livro de Juízes? Moisés levantou o cajado, abriram um mar. Como que o povo de Israel não passou essas histórias para a próxima geração?
Como que eles falaram, não contar as histórias, as experiências que eles tiveram para os filhos, dos filhos e os netos. Nós precisamos apresentar o nosso Deus à próxima geração. Isso é importante. As coisas não podem parar em nós, tipo assim, eu vou ler e eu vou ficar aqui estufado disso. Não, vamos discipular, vamos passar para frente, vamos partilhar nossas experiências, nossas histórias com o Senhor, para que eles possam criar as histórias deles, as experiências deles com Deus. Nós temos que começar a olhar além de nós mesmos, sabe? Começar a olhar para o outro, para frente, para o futuro. Isso é uma história multigeracional. O sangue de Jesus libertou um povo, a minha outra geração, e essa geração, e a geração seguinte, até que ele venha. Estamos falando de a história do mundo, do universo. Quem somos nós aqui? O que nós temos que fazer? Apresentar o nosso Deus. E não deixar isso encoberto. Né? Deixa eu entrar aqui na aula para ver se alguém quer falar alguma coisa. Alguém quer falar alguma coisa? Tá tranquilo? Qualquer coisa, levanta a mãozinha, tá bom? Então, gente, vamos começar a entender. Isso é urgente. Como é, Letícia? Eu vivo essa vida em ordem. Como é? E aí eu até parei nos slides nessa questão, porque nós vamos mergulhar nisso daqui. Em Juízes, o povo estava sem governo, sem direção. Foi o primeiro... Houve o crime, né, de Caim matando Abel, no início do mundo. Mas em Juízes houve um crime terrível. Eles deceparam uma mulher ao meio em vários pedaços e mandaram parte delas para várias tribos. Havia houve muito estupro, era crueldade. Por isso que nós vamos estudar esse livro de Juízes. E eu sugiro que você o leia em casa, para você ver como nós carecemos da misericórdia de Deus. Que se nós escolhermos ficarmos longe dele, o que aparece dentro de nós não é bom. A inveja cresce, a comparação cresce, a fofoca cresce, o ódio, o rancor. Se você conhece qualquer pessoa que não conhece Jesus, eles têm uma fala em comum. Uma fala simples, vou usar só uma. Nossa, eu tenho um ranço daquela pessoa. Não vou com a cara dela. Ou tem muita dificuldade de perdoar. Não, eu só perdoo, nunca perdoarei, nunca. Falando de mim, eu trato da maneira que for. Existem muitas falas assim, mas o Senhor nos convida a uma vida de amor e misericórdia, e bondade, e perdão. Por quê? Por que eu não posso perdoar o outro se eu sou tão ruim quanto ele? Que pedestal que a gente se coloca? Se eu estiver longe de Deus, eu também serei ruim. Não podemos ficar longe do nosso Pai. Precisamos viver uma vida em espírito. Como, Letícia? Você tem uma Bíblia aí? Abra em Romanos 8 e vamos chorar juntos aqui. E pedir misericórdia a Deus. E agradecer pela sua graça. Só pela graça. Né? Romanos 8. Agora, portanto, já não há. Olha que boa nova. Já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Pois em Cristo Jesus. Gente, como a palavra transforma, eu não aguento. Pois em Cristo Jesus, a lei do Espírito que dá vida, os libertou da lei do pecado, que leva à morte. A lei não era capaz de nos salvar.
por causa da nossa fraqueza da natureza humana. Por isso Deus fez o que a lei era incapaz de fazer. Ao enviar o seu filho na semelhança de nossa natureza humana, ele mandou o seu filho falar assim, ó, seja igual a ele. Você será, a sua natureza é celestial. Jesus era Deus. E ele se fez homem. Da nossa natureza humana pecaminosa e apresentá-lo como sacrifício pelo nosso pecado. Com isso, declarou o fim do domínio do pecado sobre nós. Eu não sei você, mas isso me dilacera por dentro, porque eu não mereço. Você e eu, nós não merecemos isso. Para o Senhor Jesus, né, para Deus, nos criar para a terra não foi suficiente. Não foi suficiente que nós ficássemos na terra. Ele nos queria para a eternidade. Então ele falou assim, olha, meus filhos vão morrer na terra? Não. Eu quero eles para sempre. Então, morra por eles, para que eles, em sua morte, né, eles vivam de novo comigo aqui no céu. Sabe? O amor de Deus, ele é muito grande. Então, com isso declarou o fim do domínio do pecado sobre nós, de modo que nós, que agora não seguimos mais nossa natureza humana, mas sim o Espírito, possamos cumprir as justas exigências da lei. O que são essas exigências, gente? Jesus, quando veio à Terra, ele tirou uma dúvida de alguém lá no livro de Mateus. Perguntaram para ele qual era o mandamento mais importante. E ele falou, ame o Senhor acima de todas as coisas. E ame os seus irmãos. Olha, se você fizer isso, queridos, se você amar o Senhor acima de todas as coisas, se você amar o seu irmão como você ama você, você não rouba, você não mente, você não adultera porque você não quer que o irmão sofra. Você não trai, você perdoa. Isso é, de fato, o Evangelho. Isso são as justas, por isso que é justas exigências da lei. Versículo 5. Aqueles que são dominados pela natureza humana pensam em coisas da natureza humana. É mal, né? Mas os que são controlados pelo Espírito pensam em coisas que agradam o Espírito. Portanto, permitir que a natureza humana controle a mente resulta em morte. Mas permitir que o Espírito controle a mente resulta em vida e paz. Permita que o Espírito controle a sua mente. Porque qual é o resultado disso, Letícia? Qual é o resultado do governo de Deus sobre a minha vida? É isso aqui, vida e paz. É que a gente acha o evangelho tão difícil. E Eclesiastes, está escrito, Salomão escreve, o Senhor fez tudo simples, mas nós complicamos tudo. Não vamos mais complicar as coisas. Vamos viver de uma maneira com ordem e decência. Não vamos mais complicar as coisas, queridos. Vamos amar os nossos irmãos. Vamos orar pela vida deles. Vamos olhar para nós com bondade, com misericórdia. Vamos entender de uma vez por todas que o nosso passado não está mais de acordo com quem nós somos hoje. E que o Senhor não se lembra mais do que aconteceu. Ele nos deu uma nova vida para que possamos vivê-la em abundância. Que boa nova maravilhosa é essa? Que Deus é esse que fez isso por nós? Pois, versículo 7, pois a mentalidade da natureza humana é sempre, não é de vez em quando. A mentalidade da natureza, a mentalidade da carne é sempre inimiga de Deus.
sempre. Nunca obedeceu às leis de Deus e nunca obedecerá. Por isso, aqueles que ainda estão sob o domínio dessa natureza humana não podem agradar a Deus. Vocês, porém, versículo 9, não são, amém, Jesus, não somos, amém. Não somos, não são controlados pela natureza humana, mas pelo Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, então se ele habita realmente em nós, a nossa mente não pode ser controlada pela carne, querido. Não pode. Se você vê algum indício das suas atitudes indo para algum lado, eu percebo em mim mesmo, eu falo assim, ô Senhor, isso aqui não tem a ver, isso não está de acordo com o teu Espírito. Essa minha atitude não provocará vida e paz. Senhor, me ajude a recalcular a rota. Me ajude a viver uma vida sob a tua direção. Não quero viver a minha vida de maneira aleatória, eu quero ser intencional no que faço. Um exemplo, eu coloquei um vídeo esses dias sobre visitando a minha turma do ano passado. E quando eu fui lá, eles choraram, porque sentiam muito a minha falta. E eu lembro muito bem que antes de trabalhar todos os dias nessa escola, eu orava e falava que eu queria ser uma professora como Jesus foi. Eu lembro disso, eu ainda faço isso. Jesus, para mim, foi o maior professor do mundo, onde ele sentava e começava a falar, as pessoas iam e sentavam para ouvir. E eu falei, Senhor, as pessoas te entendem. Me ajude a me comunicar com as crianças, com o povo, da maneira como o Senhor se comunicava. Eu quero ser como o Senhor. Eu quero amar, eu quero ser paciente. E eu sei que eu deixei nessa turma algo bom. Eles choraram, sentindo muito minha falta. Por quê? Porque eu levei os ensinamentos de Jesus comigo para eles. Porque, às vezes, eu, estressada, poderia falar mais alto, mas não, Jesus sempre me corrigia. Falava, Letícia, seja paciente. Letícia, ame. Letícia, ensine com carinho. Ensine no tempo, espere o tempo de cada um, Letícia. E eu fui ouvindo porque eu orava. Então, leve Jesus para a sua profissão. Se você precisa cumprir metas de uma, e o seu emprego, sei lá, pede que você minta para que você venda metas. Fala, Senhor, me ajude a ser verdadeiro. Me ajude a bater as metas de acordo com os seus princípios, com os seus valores. Mandem pessoas para cá que realmente precisem disso que eu estou vendendo, para que eu não venha, sei lá, me aproveitar da fraqueza delas, do consumismo delas. Não. Leve Jesus para todas as esferas da sua vida. Isso é a vida em espírito. Não viva como nos tempos dos juízes. Não viva. Hoje nós estamos falando sobre ordem, sobre viver no Espírito neste tempo. Eles não estavam vivendo no Espírito, eles estavam vivendo de maneira aleatória. Qual é o propósito do meu coração? Qual é o propósito do seu coração? Então, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, versículo 9, vocês são controlados por ele. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, a ele não pertence. É um comunicado, né? Se não tem, mas eu tenho Jesus no coração. Como é que você me mostra isso? Eu não vou à igreja, mas eu tenho Jesus no coração. Tá, como é que você me mostra que você tem Jesus no coração? Tiago fala que a fé sem obras é morta. Não adianta falar que tem Jesus no coração e agir conforme a carne agiria. Não tem. Não adianta você falar que tem fé e ela ser morta porque você não age de acordo com uma pessoa que tem fé.
Se não tem, a Deus não está escrito aqui, não sou eu, Letícia, que estou falando. A mensagem é muito mais importante que eu, sou só mensageira. Está escrito aqui. Quem não tem o Espírito de Cristo, a ele não pertence. Como é que eu pertenço a Cristo? Declarando: Senhor, eu o aceito. Senhor, o Senhor agora pode governar minha vida. O meu coração agora é teu e eu quero agir conforme teu Espírito me ordenar. Versículo 10. Uma vez que Cristo habita em vocês, embora o corpo morra por causa do pecado, o Espírito lhes dá vida, porque vocês foram declarados justos diante de Deus. Nós somos declarados justos diante de Deus. Versículo 11. E se o Espírito de Deus, que ressuscitou Jesus dos mortos, habita em vocês, o Deus que ressuscitou Cristo Jesus dos mortos dará vida a seu corpo mortal. Por meio desse mesmo Espírito que habita em vocês, queridos. Qual Espírito está habitando dentro de nós? Precisamos entender que não existe meio termo. Não existe meio termo. Ou é o Espírito que reina, ou é a carne. Não tem. Não tem aqui. Eu sou de Jesus, mas eu não estou na igreja. Mas eu quero ir para a igreja, mas as minhas... Não. Existe um processo de santificação que todos nós estamos passando. Isso é normal. Existem atos que acontecem quando nós aceitamos Jesus Cristo. O ato de regeneração, o ato de justificação. E a santificação é um processo que ele dura. Qual o tempo que dura a santificação, Letícia? Até que ele vem. Esse processo. Mas nesse processo nós precisamos ter o coração ensinável. Precisamos ter um coração ensinável a ponto de falar: Senhor Jesus, me ensina a viver conforme as tuas ordenanças, a te respeitar, a honrar o Espírito que habita em mim. Portanto, irmãos, versículo 12. Portanto, irmãos, vocês não têm de fazer o que a sua natureza humana lhes pede. Vocês não têm que fazer o que sua carne lhe pede. Porque se vocês viverem de acordo com as exigências dela, você morrerá. Você vai morrer se você viver de acordo com a sua carne. Nós vemos aí notícias atrás de notícias deste mundo pecaminoso, que as pessoas escolhem tantas outras coisas. Escolhe tantas outras... mas é que agora é tempo de eu ficar... Qual é o tempo de você ficar com Deus, então? Qual é o tempo de eu dar para Deus? É porque agora eu preciso fazer outras coisas. Olha, eu entendi na minha vida que Deus não podia fazer parte da minha lista. Deus não é um cheque da minha lista. Ler devocional, cheque. Não. Ele não faz parte da minha lista. Ele é. Ele está acima dessa lista. Ele é toda a lista. Tudo que eu faço, tudo que eu preciso fazer, ele está em todos os cheques. Ele é a própria. Ele está acima disso. Ele não pode ser um cheque. Eu fui para a igreja hoje. Não! Em todos os tempos. Todas as esferas, meus amigos. Isso é viver uma vida em espírito. Versículo 12. Versículo 13. Porque se viverem de acordo com as exigências da carne, vocês não morrerão. Se, contudo, pelo poder do Espírito fizerem morrer as obras do corpo, vocês viverão. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Opa! Meu Deus! Meu Deus do céu!
Todos aqueles que são guiados são filhos. Todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. O que torna você filho de Deus? Você o aceitar Jesus, aceitar como o seu Deus, mas não adianta. Não adianta. Você não será filho se você aceitar Jesus e continuar vivendo do jeito que você bem entender. Não é. É filho quem é guiado. Nós acabamos de ler. Aqueles que são filhos é aqueles que são guiados. Ah, Jesus. Eu aprendi isso do decreto, Senhor. Pois, versículo 15. Vocês não receberam um espírito que os torne de novo escravos medrosos, mas sim espírito de Deus, que os adotou como seus próprios filhos. Agora nós os chamamos Abba Pai, pois o seu espírito confirma nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos herdeiros. E, portanto, co-herdeiros com Cristo. Se, de fato, participamos do seu sofrimento, participaremos também da sua glória. Oh, meu Deus! Não adianta! Só é filho quem é posicionado. Só é filho quem está na vida, sendo guiada pelo Espírito, não pela sua própria carne. Eu sou filho de Deus porque eu aceitei. Mas está escrito que se sua fé está sem obras, ela é morta. Então, do que adianta? Você mostra a sua fé pela maneira como você vive. Qual a maneira que você vive? Como nós falamos, como nos vestimos, como nos respeitamos o nosso marido, a nossa esposa, como tratamos nossos amigos, como tratamos nossos irmãos na igreja, como nos tratamos. Se nós nos perdoamos, se nós damos a oportunidade de nós sermos transformados, se dê a oportunidade de ser transformado, porque quando eu dei, toda a minha vida mudou. Toda a minha vida mudou. Tudo mudou. Eu era transformada em algumas coisas, mas não em tudo. Não em tudo. Algumas coisas eu deixava, não tinha problema, eu achava que não tinha problema. A minha vida mudou completamente, gente. Quando eu deixei o Senhor entrar em algumas esferas que eu achava que não tinha problema ter. E eu sofria para renunciar, mas quando eu vivi a transformação, eu entendi que não precisava ser tão difícil assim. Não era. Valia muito mais a pena a renúncia. E hoje eu não sinto mais falta de nada. Sabe quando o Salmo 23, que está aberto na casa de todo mundo, até de quem não é crente, está lá. Salmo 91 ou Salmo 23? Está na porta, até de gente que nem conhece Jesus. O Senhor é meu pastor, não me faltará de nada. Aqui não está falando só de provisão, de alimento. A original é de eu não tenho falta de nada, nada me falta. Não tenho falta de nada. E essa é a boa nova, gente. A boa nova é você ser tão completo, preenchido, que a presença dele é suficiente e você não precisa de outra coisa. Não precisa. Você quer honrá-lo em todas as coisas. Eu quero honrá-lo em todas as coisas. Isso só aconteceu comigo quando eu deixei essa palavra ser viva dentro de mim. Transbordar dentro de mim. Então, por favor, se permita conhecer o Senhor ao ponto de você ser tão íntimo dele que vocês vão estar viscerados. E vocês não terão, de fato, falta de nada. Não terá.
As pessoas vivem querendo encontrar o seu propósito. Eu não sei para que foi feito. Você foi criado para ser íntimo. Tá bom? Você foi criado para isso. Para conhecer a Deus e estar em comunhão com Ele. E olhe para a sua vida. E encontre sentido nela. Olhe com esperança para ela. A vida de Deus é uma dádiva para nós. O Senhor nos presenteou com a vida. E as pessoas estão querendo morrer. Porque está acontecendo alguma coisa, uma ruptura tão grande neste mundo, dentro de nós, que está nos fazendo perder a sinceridade com o nosso Criador. Não podemos nos desvencilhar dele, porque se nos desvencilhar do nosso Criador, nós perderemos o sentido da vida e começaremos a gostar da morte. Não. Não, gente. A vida é um presente de Deus e Ele quer que a gente viva. Aproveite a criação dele. Olhe para o mundo, que lindo. Contemple as coisas que o Senhor fez. Ele fez para que nós usássemos, para que nós vivêssemos a vida felizes. E não para viver uma vida amargurada, rancoroso. Ele é tão poderoso que ele se preocupa em curar os nossos traumas. Porque ele quer que a gente seja livre disso para viver uma vida boa, abundante, com o melhor da terra, até que nós venhamos subir. Que a Nova Jerusalém desça. E nós viveremos com ele para toda a eternidade, porque só viver na terra para ele não era suficiente. Olha, desculpa a emoção, mas a palavra, ela realmente, ela é viva, ela é eficaz, ela é como uma espada de dois gumes, sabe? Ela vai até o interior. E se nós gastarmos tempo com ela, isso acontecerá. Por quê? Quem é o Verbo? É Ele. Ele é o Verbo, Jesus é o Verbo. E assim nós finalizamos a nossa aula de hoje. Se alguém quiser falar alguma coisa. Alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer? Não? Então, veja bem. Eu coloquei aqui. Alguns é até difícil, né? Parar. Mas nós precisamos viver essa vida. Eu coloquei algo. Franciele disse, Franciele, fala aí para eu me recuperar. Diga. Bom dia, gente. Tô com a câmera fechada, tô aqui, ó, na função. A gente está falando aqui na reunião. Quando eu não quis interromper, né? Mas quando a Letícia falou a respeito de apresentar a Deus para os nossos filhos, né? Eu lembrei de algo. Infelizmente, muitas vezes nós nos deixamos impregnar por uma cultura mundana, onde essa cultura mundana ela nos ensina a terceirizar essa criação e muitas vezes nós não percebemos, porque é tão sutil, e quando nós vamos ver e se dar conta, já passou anos, já passou muito tempo, e a gente acabou tendo isso como um padrão, né? E eu vou dar um exemplo. Eu tenho tido alguma dificuldade, agora está um pouco mais fácil, de que o Miguel entenda a importância da leitura bíblica, né, no dia a dia dele. E por quê? Porque quando ele era mais novo, eu não insistia e dizia que eu não queria forçá-lo, que eu queria que fosse natural. Só que aí eu falei para ele, né, eu falei assim, filho, quando você tá doente, você precisa tomar um remédio. Eu, como sou sua mãe, o que eu faço? Eu te dou esse remédio. Você gosta de tomar um remédio?
Não, eu não gosto. Mas você toma, por quê? Porque você entende que você precisa para ser curado. E por que não fazer isso com a Bíblia, com a palavra de Deus? Você sabe que você precisa dela. Então você precisa ler, independente de você ter vontade ou não. E aí as coisas foram mudando. Mas foi um processo, né? Por quê? Porque muitas vezes a gente se deixa tão impregnar, às vezes cheios de informações, às vezes com muita coisa, né? A gente tem que ter muito cuidado com aquilo que a gente, inclusive, acompanha e se alimenta na internet. Porque às vezes a gente vê algo que funciona com outras famílias e a gente quer fazer com a nossa, e quando a gente vê, é algo que está totalmente distante da palavra de Deus. Então, nós, como mães, como pais, nós precisamos nos permitir, né, renovar a nossa mente todos os dias para que a gente faça aquilo que a gente precisa fazer e que os nossos filhos, né, colham esses frutos, sem que a gente terceirize essa responsabilidade, sem que a gente coloque aí justificativas, né, no cansaço ou em qualquer outra coisa. Amém. Amém, Fran. Obrigada por compartilhar isso conosco, né? A Fran acabou de ter bebê, né? Já está com 3 meses, Fran? Já vai fazer 4 já agora no comecinho do mês. Ah, que bonitinho. Bom, gente, acredito que deu para conversarmos bastante nessa aula. Temos alguns avisos para vocês. Nós temos a nossa plataforma, né? O link está aí no chat e também está lá na minha bio do Instagram, né? A Alexia colocou aí uma coisa muito bacana, né? Realmente, as coisas acontecem que a gente nem percebe. Essa plataforma, gente, está escrito são todas as aulas desde o começo do ano e também as aulas do ano passado também, tá bom? É gratuita, você não precisa pagar, é só se inscrever mesmo. E toda vez que você quiser assistir a aula, você pode ouvir lá no carro, você pode colocar para assistir. Os materiais também, os slides, estão lá também disponíveis, tá bom? Na minha bio também. Todos esses materiais, né, que a gente faz de slides. Nós temos um novo filtro do Instagram também, eu estou até usando aqui na live, né, Bible Immersion. Eu tenho 2 hashtags, assim, que eu criei há muito tempo atrás, que era a hashtag Leia a Bíblia, tem uns 4 anos, uns 3 ou 4 anos atrás, não, acho que uns 3 anos, e agora, esse mês, eu sentei com os amigos, e eu pensei, poxa, a Bíblia está na mesa, né? E eu comecei a falar na rede social, Bíblia na mesa. E aí o Daniel criou esse filtro e colocou essas 2 hashtags também, Bible Immersion, hashtag Leia a Bíblia, hashtag Bíblia na mesa. Você já leu a Bíblia hoje? Então, faça uma campanha nas suas redes sociais, né, pessoal? Para incentivar as pessoas a lerem a Bíblia. Eu comecei bem tranquilamente, assim, só colocando algumas coisas que li e coloquei lá, hashtag Leia a Bíblia. E isso acabou incentivando as pessoas a lerem. Ou a pessoa passa assim, no Instagram e vê um story seu e fala, poxa, tem que ler a Bíblia hoje, sabe? De lembrar de incentivarmos nossos irmãos. Então, eu sugiro também que hoje nós façamos uma campanha, né? Pode tirar uma fotinha aí da nossa aula de hoje, marque eu cresci, eu Dina, se você quiser também, pode me marcar no Instagram, coloque lá a hashtag Leia a Bíblia ou Bíblia na Mesa, para que a gente faça a Bíblia estar na rede social viva, sabe? Um incentivo à leitura bíblica para que todos os jovens, todas as pessoas, enfim, todos, né? Não só jovens, mas é que aqui é uma série de jovens, mas para que todos vejam esse movimento acontecendo de leitura bíblica. Nossa, está todo mundo, Bíblia na mesa, Bible Immersion, Bíblia, Bíblia, Bíblia. Então, realmente coloquem em suas redes sociais, tá bom? Isso não fala só, isso não é para que a gente mostre que nós lemos a Bíblia, não, é zero isso. O propósito é incentivar uns aos outros, até eu. Quando eu vejo uma Bíblia no Instagram de alguma pessoa, eu falo, opa, minha Bíblia hoje. Ou normalmente eu falo, pois não vejo a hora de chegar em casa, não vejo a hora de chegar madrugada para pegar minha Bíblia, não vejo a hora, sabe? Incentivarmos uns aos outros. Esse é o propósito de uma campanha de leitura bíblica, tá bom? Eu peço que, se vocês puderem, abram a câmera para a gente tirar uma fotinha, né? O Daniel vai falar aí com vocês, para a gente tirar sobre a aula de hoje. Enquanto ele fala, eu vou falando aqui. Pessoal do Instagram, obrigada por terem ficado aqui até o final. Um beijo, até semana que vem.
Vamos lá tirar nossa fotinha? Se alguém quiser abrir a câmera, tá bom? Fique à vontade. Vitinho tá aí. Fran apareceu. Tudo bem, Vitor, Isa? A Bianquinha. A gente sempre troca, né, Bianca? Algo nas redes sociais. Sim, sim. Constantemente dúvidas e aprendizado. Alexia? Ó, a Alexia apareceu. Dinha na aula. E só falta a Rayane, Fernanda, Luiz e a Elisa. Elisângela. Elisângela já abriu aí. Vocês gostaram da aula de hoje? Isso é bom? Vamos ver a carinha de vocês depois de tudo, né? Pode fazer? Pode? Foi. Foi? Gente, boa semana, tá bom? Deus os abençoe. Vamos para a igreja, tá bom? Um beijo. Deus os abençoe. Boa semana em nome de Jesus.